Passando para o próximo ciclo, o ciclo do carbono. Então, o carbono é o elemento químico mais abundante nos seres vivos porque ele é a base das moléculas orgânicas, tá? Que são, por sua vez, a base dos seres vivos, a base da formação dos seres vivos. Então, as moléculas orgânicas são formadas lá, principalmente por cadeias de carbono, ok? Então, a gente vai ter uma função, a gente vai ter uma participação muito efetiva também no ciclo do carbono na condição de seres vivos, tá legal? Então, o carbono, o gás carbônico é a forma como ele vai aparecer na atmosfera, tá? Então, está aqui, ó, na atmosfera, o gás carbônico, que contém o elemento carbono, né? Obviamente, está aqui o Czinho dele. E aí, esse gás carbônico vai ser utilizado na fotossíntese para a produção das moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose, que servirá de alimento, tá? Lá para a base das cadeias alimentares. Okay? Então, os produtores conseguem absorver esse gás carbônico da atmosfera e, através do processo de fotossíntese, produzir matéria orgânica, que vai servir de alimento para os consumidores. Okay? Então, está aqui os consumidores que vão utilizar essa matéria orgânica rica em carbono. Então, o consumidor primário, e aí ele serve de alimento para um consumidor secundário, por exemplo. Tá? Então, além disso, você tem nas cadeias alimentares marinhas também, a fotossíntese acontecendo lá, o fitoplâncton, e aí vai seguir o mesmo caminho das cadeias alimentares terrestres, ok? Então, essa matéria orgânica que está sendo produzida pelo fitoplâncton, né, pelos produtores nas cadeias alimentares marinhas, servindo de alimento para os consumidores lá nas cadeias alimentares nesse ambiente, nos ambientes aquáticos, beleza? Bom, isso é a maneira que o CO2 está sendo retirado da atmosfera por um processo metabólico que é a fotossíntese. Por outro lado, no sentido contrário, a respiração celular de todos esses seres envolvidos aqui, ó, vai liberar o gás carbônico de volta na atmosfera. Então, a fotossíntese retira e a respiração devolve. Outro processo que devolve gás carbônico para a atmosfera é a decomposição. A decomposição, então, vai quebrar as moléculas orgânicas, liberando lá o CO2 na atmosfera. Beleza, até aí, tranquilo. Agora, o grande problema é quando a gente acaba afetando a quantidade desse gás carbônico na atmosfera. Porque você tem que concordar comigo em duas coisas. A primeira, as plantas, por possuírem uma biomassa muito grande, ou seja, uma quantidade de matéria biológica muito grande, elas têm uma grande quantidade também de carbono incorporadas a essa biomassa. Beleza? Então, se você começa a desmatar, se você começa a eliminar essa vegetação, você vai favorecer o quê? A liberação desse gás carbônico que está aprisionado nas plantas, na atmosfera. Seja pela decomposição desses organismos, seja pela ausência da fotossíntese que eles realizavam. Então, um reservatório que nós temos de carbono no nosso planeta, um reservatório natural, é a vegetação. E quando você diminui a vegetação através do desmatamento, através das queimadas, você tem a liberação desse carbono na atmosfera. Além disso, outro reservatório que nós temos de carbono está lá em rochas sedimentares que são ricas em moléculas orgânicas também. Por exemplo, o petróleo, que é uma grande reserva de carbono e que é utilizado na produção de energia para alimentar nossas indústrias, nossos veículos, nossos motores, etc. Então, quando você queima esses combustíveis, como por exemplo o petróleo, como por exemplo o gás também, o gás natural, quando você queima esses combustíveis, você libera esse gás carbônico que está nesses reservatórios também no ambiente. O aumento da concentração desse gás carbônico na atmosfera vai fazer com que a gente tenha um fenômeno chamado aquecimento global, porque ele vai aumentar o efeito estufa e aí, consequentemente, a temperatura do planeta.